Oi, minhas amigas! Hoje eu vim falar do assunto mais pedido, do assunto mais desejado dos últimos tempos, que na verdade é uma mistura de sono do Liam e desmame do Liam. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu falei recentemente do desmame. Eu não trouxe muito aqui, acho que falei por alto no resumão, mas chegou a hora da gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre tudo que aconteceu aqui nos últimos tempos e um pouco dos nossos acertos, um pouco das nossas frustrações. Aqui é um canal aberto e seguro para a gente falar do que for preciso, então eu conto aí com a empatia e a solidariedade de vocês, porque não foi fácil, mas estamos aqui. Antes da decisão, de uma decisão da mãe, acho que a gente mesma produz uma série de julgamentos. E a nossa mente produz uma série de inseguranças, de empecilhos. E muitas vezes a gente não toma uma atitude porque a gente tá ali ainda se julgando e querendo provar pra gente ou pra alguém que a gente dá conta, que a gente consegue. E dentro disso, a gente acaba se ferindo e ultrapassando um pouco os nossos limites. E eu confesso que isso aconteceu comigo. O desmame do Liam, ele aconteceu muito mais por causa do sono do Liam do que qualquer outra coisa. Então vou ser bem franca com vocês que a gente tem um bebê, né, de agora 1 ano e quase 8 meses, e que sempre teve desafios para dormir. E que a gente tentou de tudo, temos vídeos sobre isso, vocês podem até achar esses vídeos aqui, vou deixar na descrição. E a gente fez muitas coisas para melhorar o sono dele e a gente chegou num platô em que melhorou um pouco, mas não resolvia. E era falar com o pediatra, era melhorar a rotina dele, fazer tudo que a gente podia. Fizemos consultoria do sono, que começou quando ele tinha perto de, acho que de 9 meses. E aí esse ano, quando ele tava acho que com 1 ano e 3, a gente já tava esgotado. Eu e o Krika, a gente tava num nível de esgotamento muito intenso por não dormir. Ele ainda acordava até 8 vezes por noite e não é esperado, não é natural de um bebê da idade dele acordar tanto assim. E aí o que aconteceu, né? Conversando com um monte de casais de amigos, muitos deles que tinham casos similares relatavam, olha, só melhorou depois que desmamou, só melhorou depois que desmamou. E, gente, eu não tô fazendo apologia nenhuma ao desmame, tá? Ele mamou até os 2 anos. A minha ideia com o Liam era amamentar ele até os 2 anos, mas enfim, estava numa situação, para vocês entenderem contexto, em que desde que ele entrou na escola, quando ele tinha 1 ano e 1 mês, foi melhorando, né, a questão da amamentação, melhorou um pouquinho a questão do sono. Então a gente já foi iniciando um processo de desmame ali, pelo menos da parte do dia. Mamava quando acordava, mamava antes de ir pra escola, daí ficava um período de 5 horas na escolinha, voltava e mamava quando chegava, jantava e mamava de novo, e às vezes mamava na madrugada 1, 2, 3, 4 vezes. Então a gente começou um processo de ir tirando um pouquinho quando ele entrou na escola. Esse ano ele mudou de horário, ele aumentou um pouquinho esse período lá. Então o que acontecia? Ele mamava mais no período da manhã e quando chegava da escola, aí jantar, banho, mamava de novo antes de dormir, mamava um monte de vezes na madrugada, né? Então assim, já me ajudou um pouquinho a ter esse espaçamento. Mas aí quando ele tava comigo, cada vez que ele tava no meu colo, era arrancando a minha roupa, era querendo mamar. E aí ele tava aprendendo a falar e ficava mamar, 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 mamar. E assim, a gente sabe que, poxa, não é fome, não é sede, devia ser ali um acalento, criou uma relação mesmo de dependência daquele acalento que a amamentação traz, que é maravilhoso, mas que em excesso eu tava ficando louca, gente. Porque cada vez que esse menino tava no meu colo, ele tava arrancando a minha roupa, ele queria mamar. Então isso começou a ser muito exaustivo, começou a ser muito pra mim, eu comecei a ficar impaciente, eu comecei a ter ansiedade. Além da ansiedade da noite, se ele ia dormir, se ele não ia, cada vez que eu sabia que eu ia pra um lugar, sair com ele, que eu ia ter que dar colo, eu ia ter que ficar lutando pra ele não arrancar minha roupa. Enfim, eu não sei se vocês já passaram por isso, se vocês quiserem abrir aqui nos comentários, eu tava passando exatamente por isso. Até que um dia, eu canceriana, coração mole, aquela coisa da maternidade acolhedora, eu falei, não queria nem cogitar desmamar o Liam dessa forma. E aí o Krika falou, você não tá vendo como você tá? Tipo, ele que me deu um alerta, assim, olha como você tá, tipo, não tá sendo saudável pra ninguém, vamos fazer o desmame noturno pelo menos, porque não é saudável nem pra você, nem pra ele, nem pra mim, nem pra ninguém da casa, né? Um bebê que acorda 8 vezes, não é positivo.
vamos fazer o desmame noturno. Então foi iniciativa dele. Daí eu falei, tá, beleza, mas você vai assumir esse papel? Você vai levantar 8 vezes na madrugada? Como vai ser isso? Porque eu sei que o meu companheiro, ele precisa muito mais do sono noturno do que eu. Eu seguro a madrugada, mas ele não. Só que não poderia ser eu ali pra pegar o Liam quando chorasse. O estresse gerado ia ser muito maior. O que ia acontecer se fosse eu ali? E assim, gente, honrando todas as mães solo que não tem, né, alternativas. Mas nesse caso eu falei, olha, eu preciso sair de cena, porque eu acho que vai ser muito mais fácil entrar você, ele vai ver que não tem mamá e uma hora ele vai desistir. Porque eu não queria seguir a linha de deixar chorando. Não era o caminho que a gente queria. Então eu falei, você vai levantar? Ele falou, não sei se eu me garanto. E a gente conversou com um casal de amigos que teve ajuda nesse processo. Às vezes era a avó que ia, né? Tem gente que deixa o bebê dormindo na casa dos avós ou na casa da madrinha durante algumas noites pra ir desmamando. Tinha essa opção. Aí tinha a opção também de ter uma pessoa, uma profissional da área da saúde, uma enfermeira aqui. E eu lembro, gente, olha isso, como a gente cospe pra cima. Eu lembro que uma vez eu tava no salão, eu tinha acabado de ter a Liliu. E eu ouvi uma moça lá falando, não, porque eu tive enfermeira que passou um tempo com a gente, porque as madrugadas eram muito difíceis, e eu julguei muito aquela mãe na época. Eu olhei e falei, nossa, mas que tipo de mãe, né? Que tem um filho e daí precisa contratar uma enfermeira pra cuidar da madrugada. Quando o Krika falou isso pra mim, voltou aquela mesma pessoa que julgou aquela mãe. Eu falei, você tá louco? Tipo, isso é desumano. Eu falei essa frase, isso é desumano. Tem pai e tem mãe aqui, a gente vai precisar de uma pessoa pra fazer isso. E o Krika é muito mais racional do que eu sou muito emocional. E daí ele explicou todo o contexto, ele não, peraí, não é pra sempre, é uma pessoa que vai vir algumas noites, pelo menos nesse começo, porque eu me conheço na madrugada, eu estou respeitando os meus limites também, você deveria respeitar os seus, vai ser melhor, confia, pode deixar que eu cuido de tudo isso, fique em paz. Isso não quer dizer que a gente é menos pais, porque eu senti uma culpa enorme de ter que terceirizar isso, sabe? Foi muito duro e a gente até brigou porque eu não aceitei. E daí, depois de uns dias eu levei isso pra terapia. E foi muito importante. A minha terapeuta, assim, detectou alguns gatilhos dentro de mim em relação a isso, em relação à minha infância. Porque a minha mãe trabalhava, a minha mãe não teve escolha, ela precisou fazer uma viagem e acabou me desmamando. E eu ali querendo escrever uma história diferente por poder estar aqui e, assim, a todo custo, querer abraçar aquilo e falar, não, eu vou dar conta. E assim, então na terapia foi umas 2 sessões trabalhando isso, até que eu falei, tá bom, me dá até um negócio. Vamos conversar com essa enfermeira que ajudou um casal de amigos, que era uma pessoa que a gente sentiu muita confiança. A gente conversou com ela, ela veio aqui um dia, sentamos, ficamos mais de 1 hora conversando. E daí eu senti segurança, senti confiança. Ela também é mãe, ela já passou por isso, e ela trabalhava mesmo em UTI neonatal. Então ela tem toda uma questão com bebezinhos mesmo. Eu falei, gente, acolhe e vai. Ai, gente, caiu o brinco aqui. Então, assim, foi um processo muito difícil, que eu falei, eu vou ouvir ele chorando na madrugada, eu vou chorar junto. E... sei lá, era um misto de, tipo, que bom que a gente vai ter alguém pra ajudar e que horrível que eu tô fazendo isso, tipo, que tipo de mãe sou eu? Eu fiquei muito em dúvida se eu ia contar isso pra vocês, porque eu sei que tem muito julgamento, mas eu sei que também tem muitas mães aqui. A nossa comunidade é uma comunidade de muito amor. E que vocês sempre, assim, mesmo quando vocês não concordam comigo, vocês me respeitam. E é isso que eu desejo que aconteça, e é por isso que às vezes eu tô aqui mostrando a minha vulnerabilidade, porque eu acho que a gente pode criar um lugar de acolhimento diferente da forma como eu julguei aquela mãe que falou que tinha enfermeira em casa, e eu depois era essa mãe que tinha enfermeira em casa. E eu falei, cara, a vida é muito louca, né? Pra gente aprender a não se meter na escolha do outro. Cada um sabe onde tá doendo e cada um sabe onde tá o limite. E que bom que a gente pôde ter acesso a isso. As 3 primeiras noites foram difíceis pra gente. Eu confesso que eu não dormi bem. Às vezes dava vontade de levantar. O Liam não ficou desesperado. Eu achei que ele fosse ficar desesperado. Mas o que a gente fez, né, com a Tainá, que foi, agradeço muito pela vida dela, Deus abençoe ela e a família dela. Ela veio alguns dias pro Liam conhecer ela, brincar com ele, então não foi uma coisa abrupta, sabe? Pra ele pelo menos saber quem era aquela pessoa que tava ali. Foi isso que a gente combinou com ela. E ela veio durante 3 noites. E na 3ª noite, ele já acordou só 2 vezes, sendo que a primeira ela só precisou balançar o bercinho
e na segunda ela precisou acalentar um pouco mais. Isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Foi o que me deu... Meu Deus, é possível, ele vai começar a dormir, então tamo no caminho. E daí já, tipo assim, avançando um pouquinho o processo, ela veio essas 3 noites, daí final de semana a gente assumiu, daí o Krika falou, não, pode deixar. Final de semana que eu não vou acordar cedo, não vou pra São Paulo, não tem milhões de reuniões, pode deixar, eu vou. Daí o Krika ia e daí já foi melhorando, ele ainda chorava, ainda pedia mamar, tinha aquela coisa toda, mas era bastante carinho e conversa, gente, conversa. Então durante o dia eu falava, meu filho... Olha só, a gente tá encerrando um ciclo muito importante, você tomou todo o seu mamazinho, você tá forte, mas agora vai ser melhor dessa forma, então à noite você pode dormir a noite inteira. Quando você acordar, seu mamar vai estar aqui, mas durante a noite, agora você pode dormir a noite inteira. Então sempre usando uma comunicação positiva ali, eu ia conversando muito com ele durante todo esse processo. Colo sempre vai ter, mamãe tá aqui, papai tá aqui, a gente te ama muito. Então, se você quiser cola, a gente tá aqui pra você. E daí, o que aconteceu? Ele pedia mamar durante o dia e ele começou a falar, olho. Ao invés de pedir mamar, ele passou, com o passar do tempo, ele começou a pedir colo. E isso foi uma vitória pra gente, uma vitória porque realmente não existia colo sem ele arrancar minha roupa. Então, ele sabia que a hora do colo era a hora do colo. Não era cada vez que estava no colo, era pra arrancar minha roupa e pra pôr meu peito pra fora e pra mamar. Então a gente foi conseguindo virar essas chavinhas. Daí a Tainá veio mais 3 noites na outra semana, porque realmente tava... Vamos fazer mais um pouquinho desse processo. Daí ela veio mais 3 noites e super funcionou. O Liam passou a acordar só 2 ou 3 vezes por madrugada, mas levou um tempo, tá, gente? Porque pra algumas pessoas... Foi assim, 3 noites de muita choradeira e dormiu a noite inteira. Aqui não foi. Mas já melhorou muito. Pra quem acordava 8 vezes, acordar 2, 3 vezes é a glória, né? Então a gente, nesse processo, eu ainda tava muito assim, balançada por tudo isso, mas muito grata de poder dormir um pouco mais. O meu humor melhorou, a alimentação do Liam melhorou. Ele melhorou durante o dia porque ele parecia que tava sempre à flor da pele. Então qualquer coisa chorava muito, eu ficava muito sentido, às vezes ficava muito irritado, esse humor dele melhorou. Eu comecei a conhecer um Liam que descansava, porque ele dormia à noite, sabe? Então assim, era outro bebê. Um bebê descansado, que brincava melhor, que ria muito mais, que comia muito melhor. Pra vocês verem, a gente quando não dorme bem, a gente vai bugando, né? Não trabalha tão bem, não... faz as atividades, não tem tanta paciência. Então ele tava assim num esgotamento minimamente, né? Por não dormir com qualidade, por não ter um sono que ia, aprofundava e tinha todos os ciclos, ele ficava despertando, né? Então foi super importante passar por isso e ver quem ele é de verdade. E aí no meio do caminho, um dia eu olhei para aquilo tudo, pro alívio que eu senti e de ver ele bem também, eu falei, quer saber? Eu vou fazer o desmame total, porque tá indo muito bem. Ele não tem pedido tanto mais o peito. E eu não quero passar por essa ruptura de novo lá na frente, não quero, vamos agora. Agora que eu me encorajei, vamos agora. E daí eu precisava ir para um evento em São Paulo e dormir lá. E daí foi isso que eu fiz. Eu falei, filho, é o último mamar, eu tirei foto. Falei para ele, olha filho, você tomou tudo, parabéns. A gente vai encerrar esse ciclo aqui, mas a gente sempre vai estar aqui por você. Tem colo, tem amor e tal. Aí eu meio que agradeci por ter podido amamentar ele por 1 ano e 6 meses. E daí na volta do evento eu não dei mais. E os 3 primeiros dias foram me perguntaram bastante isso no Instagram, Ju, como você fez? Porque o peito ficou bem cheio, né, nos primeiros dias. E daí eu precisei ordenhar, precisei até usar a bomba, porque você não pode deixar esse leite empedrar, né? Então se estiver muito dolorido, massageia, ordenha. Então os 3 primeiros dias foram de bastante desconforto e sensibilidade. Eu até tentei doar esse leite pro banco de leite, mas aqui na minha cidade eles me informaram que é só de lactantes até os 6 meses de idade do bebê, então não consegui doar esse leite, uma pena, mas não sei porquê desse protocolo. Eu até esterilizei, pus na jarrinha, no vidrinho, com pote de plástico, do jeito todo, daí quando eu fui perguntar como eu podia entregar, eles falaram que não dava, enfim. Mas assim, gente, esse é um resumo. Eu até anotei tudo no telefone, mas eu acho que eu consegui falar tudo que eu precisei aqui, de coração aberto.
é isso, gente. Essa foi a nossa história. Foi muito bom a gente poder ter essa terceira pessoa para ajudar. Então, às vezes, se você tem uma irmã, uma madrinha, uma avó que possa entrar em cena, né? Não sei se você tem um companheiro, uma companheira, mas alguém que possa entrar em cena e assumir esse papel, pelo menos por algumas noites, foi super, super importante. Mas é possível, e com muita conversa. Se você é mãe solo e você vai passar por isso com o seu bebê, é muita conversa também, sabe? Porque eles absorvem. E aí você tá segura da sua decisão. Eu tava muito mexida, muito insegura, mas eu respirei fundo e falei, é o melhor para todos nós, vamos lá, porque quando a gente tá segura, a gente passa isso também pro bebê, e eu acho que essa coisa da conversa fortalece o movimento, não só pro bebê, quanto pra você. Você afirmar que tá tudo bem, que deu tudo certo e que daqui pra frente vai ser assim, isso ajuda muito a te fortalecer por dentro, sabe? Então esse é o nosso relato, eu espero que de alguma forma tenha te ajudado. E é isso, minha gente. Se vocês quiserem, sentirem de deixar o relato aqui também, encaminhar esse vídeo para outras mães, outras amigas, eu recebi muitas mensagens de muito amor e eu agradeço muito por tudo isso. E obrigada por vocês fazerem parte aqui da minha vida. Inclusive, essa semana o canal aqui completou quantos anos, Rani? 2009... 13 anos de canal, meu Deus do céu, gente. Olha quanta coisa a gente viveu. Imensa gratidão. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.